Na vida cotidiana, somos constantemente desafiados por situações que testam nossa paciência, nossa fé e nossa capacidade de permanecer serenos diante das adversidades. Muitas vezes nos pegamos reagindo de maneira impulsiva, deixando que a raiva, o medo ou a ansiedade assumam o controle do nosso coração. É justamente nesses momentos que os ensinamentos budistas se revelam como uma fonte inesgotável de sabedoria, mostrando que é possível cultivar a calma interior e a positividade, mesmo quando tudo ao redor parece estar em turbulência. O primeiro passo para manter-se calmo em qualquer circunstância é compreender que a vida é impermanente. Nada permanece para sempre, nem a alegria, nem a dor, nem as dificuldades que enfrentamos. O Buda nos ensinou que todo sofrimento nasce do apego e da ilusão de permanência. Quando aceitamos que cada situação é passageira, tornamo-nos capazes de respirar fundo e não nos afundar no desespero. A serenidade nasce quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida e aprendemos a fluir com ele, compreendendo que cada desafio é apenas uma onda que logo dará lugar à calmaria. A calma não é a ausência de movimento, mas sim a capacidade de manter o coração firme, mesmo quando a mente é pressionada por pensamentos turbulentos. O budismo nos ensina práticas simples, como a meditação e a respiração consciente, para ancorar nossa presença no momento atual. Ao inspirar profundamente e soltar o ar de maneira lenta, percebemos que não estamos presos ao passado, nem preocupados com o futuro, mas simplesmente vivendo o agora. Essa consciência nos protege contra a ansiedade e nos dá clareza para lidar com qualquer situação de maneira equilibrada. Na vida cotidiana, somos constantemente desafiados por situações que testam nossa paciência, nossa fé e nossa capacidade de permanecer serenos diante das adversidades. Muitas vezes nos pegamos reagindo de maneira impulsiva, deixando que a raiva, o medo ou a ansiedade assumam o controle do nosso coração. É justamente nesses momentos que os ensinamentos budistas se revelam como uma fonte inesgotável de sabedoria, mostrando que é possível cultivar a calma interior e a positividade, mesmo quando tudo ao redor parece estar em turbulência. O primeiro passo para manter-se calmo em qualquer circunstância é compreender que a vida é impermanente. Nada permanece para sempre, nem a alegria, nem a dor, nem as dificuldades que enfrentamos. O Buda nos ensinou que todo sofrimento nasce do apego e da ilusão de permanência. Quando aceitamos que cada situação é passageira, tornamo-nos capazes de respirar fundo e não nos afundar no desespero. A serenidade nasce quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida e aprendemos a fluir com ele, compreendendo que cada desafio é apenas uma onda que logo dará lugar à calmaria. A calma não é a ausência de movimento, mas sim a capacidade de manter o coração firme, mesmo quando a mente é pressionada por pensamentos turbulentos. O budismo nos ensina práticas simples, como a meditação e a respiração consciente, para ancorar nossa presença no momento atual. Ao inspirar profundamente e soltar o ar de maneira lenta, percebemos que não estamos presos ao passado, nem preocupados com o futuro, mas simplesmente vivendo o agora. Essa consciência nos protege contra a ansiedade e nos dá clareza para lidar com qualquer situação de maneira equilibrada. Além disso, o budismo nos orienta a cultivar a gratidão diária. Mesmo em meio às dificuldades, sempre existe algo pelo qual agradecer. O simples fato de estar vivo, de respirar, de ter uma oportunidade de recomeçar. Quando nossa mente se volta para a gratidão, a energia positiva se expande e nos ajuda a enfrentar qualquer situação com mais confiança. A gratidão é uma chave poderosa que abre portas para a serenidade e fortalece nossa fé no caminho da vida. Manter-se calmo e positivo também envolve o desapego às expectativas rígidas. Sofremos porque desejamos que as coisas sejam exatamente como imaginamos, mas a vida raramente segue nossos planos. O budismo ensina que quanto mais flexível for nossa mente, menos sofreremos. Assim como o bambu que se curva diante do vento sem se quebrar, precisamos aprender a nos adaptar com suavidade às mudanças, sem perder o equilíbrio interior. Por fim, é importante compreender que a calma e a positividade não são estados distantes, acessíveis apenas a monges ou pessoas iluminadas. São qualidades que todos nós podemos desenvolver, pouco a pouco, na vida diária. Cada vez que respiramos fundo em vez de responder com agressividade, estamos cultivando a calma.
Cada vez que escolhemos agradecer em vez de reclamar, estamos alimentando a positividade. Não se trata de uma transformação instantânea, mas de um exercício contínuo que fortalece nosso espírito e nos aproxima de uma vida mais plena. Assim, os ensinamentos budistas nos convidam a viver com serenidade e esperança, independentemente das circunstâncias. A vida sempre trará desafios, mas não precisamos ser prisioneiros deles. Quando cultivamos um coração tranquilo e uma mente positiva, descobrimos que a paz não depende do que acontece fora, mas da maneira como reagimos dentro de nós mesmos. E essa é talvez a maior lição. A verdadeira calma e a verdadeira positividade são estados de consciência, acessíveis a todos que desejam trilhar o caminho da sabedoria. Quando refletimos sobre a vida, percebemos que grande parte de nossa inquietação vem da forma como reagimos, e não necessariamente do que acontece fora de nós. Muitas vezes, a situação em si não tem o poder de nos destruir, mas a maneira como a interpretamos e lidamos com ela é que define o peso que carrega. É por isso que o budismo enfatiza tanto a importância da mente serena e do olhar atento. Porque a calma verdadeira não é fruto de um mundo sem problemas, mas de um coração que aprendeu a não se deixar dominar por eles. Um dos ensinamentos mais valiosos do Buda é que a mente é como um lago. Se suas águas estão agitadas, não conseguimos enxergar o fundo, mas quando permanecem tranquilas, tudo se torna claro. Assim também acontece conosco. Quando deixamos que a raiva, a ansiedade ou o medo nos turvem, não conseguimos perceber soluções nem acolher a sabedoria que já habita dentro de nós. Mas se cultivamos a calma, a mente se torna clara, e a positividade nasce como reflexo natural dessa clareza. A prática da paciência é outro ponto fundamental. Muitas vezes confundimos paciência com passividade, mas na verdade, ela é uma das maiores formas de força interior. Ser paciente é compreender que nem tudo acontece no nosso tempo, que cada processo da vida exige maturação. Assim como uma semente precisa de tempo para se tornar árvore, nossas conquistas também seguem o ritmo próprio do universo. Impacientar-se é como tentar forçar uma flor a desabrochar antes da hora. Só gera frustração. A paciência, por outro lado, nos ensina a confiar no fluxo natural da vida, mantendo a calma mesmo quando os resultados ainda não se revelaram. Outro ensinamento precioso é o desapego das palavras e ações negativas que recebemos dos outros. Muitas vezes, perdemos a paz porque guardamos no coração ofensas, críticas ou injustiças. O budismo nos orienta a perceber que tudo aquilo que alguém nos diz ou faz é reflexo do estado interior dessa pessoa, e não necessariamente uma verdade sobre quem somos. Se reagirmos a cada palavra dura, viveremos em constante perturbação, mas se aprendermos a deixar passar, como quem observa folhas levadas pelo vento, seremos mais livres e preservaremos nossa energia vital. É nesse ponto que entra a prática do silêncio. O silêncio não é apenas ausência de palavras, mas presença profunda de consciência. Muitas vezes, uma resposta calma e silenciosa é mais poderosa do que 1000 discussões. O silêncio nos protege, nos centra e nos lembra que nem tudo merece nossa reação. Ao cultivar esse estado, conseguimos permanecer positivos porque não deixamos que o mundo externo roube nossa harmonia interna. Outro aspecto essencial é a autocompaixão. Somos frequentemente muito duros conosco mesmos. Carregamos culpas, nos cobramos além da medida e nos julgamos por erros do passado. Essa postura interna rouba nossa calma e nos impede de sermos positivos. O budismo ensina que devemos nos tratar com a mesma gentileza que ofereceríamos a um amigo. Se alguém querido errasse, nós o acolheríamos com palavras de incentivo, não com acusações. Por que então não fazemos o mesmo conosco? A autocompaixão abre caminho para a serenidade, pois nos permite aceitar nossas imperfeições como parte do processo de evolução. Também é importante compreender que a positividade não nasce da negação das dificuldades, mas da forma como lidamos com elas. Há uma parábola budista que diz: quando um homem é atingido por uma flecha, ele sente dor. Mas, se em seguida for atingido por uma segunda flecha, a dor se multiplica. Essa segunda flecha simboliza nossa reação mental, nosso desespero e resistência diante do sofrimento. Muitas vezes não podemos evitar a primeira flecha, mas podemos escolher não nos ferir com a segunda.
Isso significa que, mesmo diante da dor inevitável, podemos preservar a calma e a positividade, evitando acrescentar sofrimento desnecessário à experiência. Nesse sentido, o cultivo da respiração consciente se torna uma prática diária de libertação. Inspirar profundamente e soltar o ar devagar nos lembra de que estamos vivos e de que podemos recomeçar a cada instante. A respiração consciente é como um porto seguro. Em meio à tempestade, ela nos ancora no presente e nos mostra que ainda temos a escolha de manter o equilíbrio. Essa prática simples pode transformar um momento de raiva em serenidade e um instante de medo em confiança. Outro ponto fundamental é a escolha de nossas companhias e ambientes. A mente é profundamente influenciada pelo que consumimos, seja em palavras, imagens ou convivência. Se buscamos manter a calma e a positividade, precisamos cultivar ambientes de paz e cercar-nos de pessoas que nos elevem. O budismo ensina que, assim como uma flor murcha no meio de espinhos, também nosso coração se enfraquece em ambientes de constante hostilidade. Por isso, é um ato de sabedoria escolher nutrir-se de boas energias, tanto externas quanto internas. E ainda, o budismo nos lembra da importância de servir e praticar o bem. Curiosamente, quando ajudamos os outros, encontramos serenidade para nós mesmos. O ato de estender a mão, oferecer um sorriso ou praticar a generosidade abre espaço em nosso coração para a positividade. Quando deixamos de pensar apenas em nossas dores e passamos a enxergar a dor do próximo, percebemos que não estamos sozinhos e que sempre há uma forma de trazer luz para a vida. A calma e a positividade são frutos de escolhas repetidas, cultivadas com paciência, compaixão e consciência. Cada pequeno gesto, cada respiração atenta, cada palavra escolhida com sabedoria constrói dentro de nós um espaço de paz que nenhuma tempestade pode derrubar. Assim, ao aplicar esses ensinamentos no dia a dia, descobrimos que não importa quão desafiadora seja a situação, sempre há um refúgio interior onde podemos repousar, sempre há um olhar positivo que nos ajuda a atravessar as dificuldades com coragem e serenidade. Há momentos em que a vida nos coloca diante de situações inesperadas, capazes de abalar nossa confiança e nos levar a acreditar que não somos fortes o suficiente para suportar as provações. Nessas horas, a mente se agita, o coração se aperta e a esperança parece distante. É justamente nesses instantes que a sabedoria budista se torna um farol, lembrando-nos de que a verdadeira força não está em controlar o que acontece fora, mas em aprender a cuidar do que acontece dentro de nós. A calma e a positividade não são presentes que o mundo nos oferece, mas frutos cultivados em nosso jardim interior. Um dos ensinamentos mais inspiradores do budismo é a metáfora da flor de lótus. Ela nasce no lodo, cresce em meio à lama e, mesmo assim, floresce pura e bela sobre a superfície da água. A mensagem é clara. Não importa o ambiente em que estamos ou as circunstâncias que nos cercam, sempre existe a possibilidade de florescer. O lodo simboliza as dificuldades, as dores e os desafios inevitáveis da vida. Mas, assim como a flor de lótus, podemos transformar o que parece impuro em fonte de crescimento e beleza. Essa imagem nos convida a permanecer positivos mesmo nos momentos mais sombrios, porque até a adversidade pode nutrir nossa evolução. Outro ponto essencial é o cultivo do desapego em relação ao controle. Grande parte de nossa inquietação nasce do desejo de que tudo aconteça como planejamos. Criamos expectativas rígidas e sofremos quando a realidade não corresponde a elas. O budismo ensina que a vida é como um rio. Podemos tentar segurá-la, mas a água sempre seguirá seu fluxo. Quanto mais resistimos, mais sofremos. Quando aceitamos que não temos domínio sobre tudo, aprendemos a confiar e a relaxar diante das incertezas. O desapego não é indiferença, mas uma forma de libertação, pois nos ajuda a viver cada momento com mais leveza, sem o peso constante das expectativas frustradas. A prática da meditação também ocupa um lugar central nesse caminho de serenidade. Meditar não significa esvaziar a mente, mas observar com clareza o que se passa dentro dela. É como sentar-se diante de um céu nublado e perceber que as nuvens se movem, mas o céu permanece. Quando meditamos, aprendemos que nossos pensamentos e emoções são como nuvens, vêm e vão, mas não definem nossa essência. Esse entendimento fortalece a calma, porque nos liberta da necessidade de reagir a cada pensamento ou emoção passageira. Com a prática constante,
descobrimos que a mente pode se tornar um espaço vasto e silencioso, onde a positividade encontra morada. Outro ensinamento profundo é o da impermanência. Tudo o que hoje parece insuportável, amanhã pode se transformar em aprendizado ou em lembrança distante. A certeza de que nada dura para sempre pode ser fonte de grande alívio. Quando compreendemos que até as dores mais intensas têm prazo de validade, conseguimos atravessá-las com mais confiança e serenidade. Assim como as estações mudam e o inverno dá lugar à primavera, também nossas dificuldades se transformam com o tempo. O segredo está em não nos apegar ao sofrimento, mas em confiar no ciclo natural da vida. A positividade também pode ser fortalecida pelo cultivo da mente de principiante. Essa expressão budista nos convida a olhar a vida como se fosse sempre a primeira vez. Quando encaramos cada experiência com curiosidade e abertura, deixamos de lado o peso dos julgamentos e das comparações. Ao observar o mundo com olhos de criança, descobrimos motivos para sorrir mesmo nas pequenas coisas. O canto de um pássaro, a brisa leve, o calor do sol que toca o rosto. Essa atitude desperta gratidão e alegria simples, que fortalecem a positividade diante de qualquer situação. Outro aspecto importante é aprender a transformar a dor em compaixão. Muitas vezes, as feridas que carregamos podem se tornar fonte de compreensão e bondade. Quando sofremos, sabemos como a dor é profunda, e isso nos torna mais capazes de acolher o sofrimento dos outros. O budismo ensina que, em vez de nos revoltar contra a dor, podemos utilizá-la como combustível para ampliar nosso coração. Assim, cada lágrima que derramamos pode nos tornar mais humanos, mais empáticos e mais conectados com o próximo. Essa transformação interior é uma das formas mais elevadas de manter a positividade, porque nos lembra de que até as experiências mais difíceis podem gerar frutos de luz. A calma também pode ser nutrida pelo hábito de viver no momento presente. Quantas vezes nossa mente se perde em arrependimentos sobre o passado ou em preocupações sobre o futuro? Essa fuga constante nos rouba a serenidade. O único tempo real é o agora, e é nele que podemos agir, respirar e encontrar paz. Quando comemos com atenção, quando caminhamos sentindo cada passo, quando ouvimos alguém com verdadeira presença, estamos cultivando a calma de forma prática e acessível. O presente é sempre mais leve do que os fardos que carregamos de ontem ou as angústias que projetamos para amanhã. Outro ponto precioso é reconhecer que a calma e a positividade são escolhas que precisam ser praticadas diariamente. Não é algo que surge de repente, mas uma construção paciente, como quem rega um jardim todos os dias. Pequenos gestos fazem diferença. Uma pausa para respirar antes de responder, uma palavra de bondade no lugar de uma crítica, um instante de silêncio antes de tomar uma decisão. Esses detalhes aparentemente simples moldam nossa vida interior e nos tornam mais fortes diante das tempestades. Por fim, o budismo nos ensina que a verdadeira serenidade não depende de eliminar os problemas, mas de cultivar um coração que sabe atravessá-los com sabedoria. Assim como um barqueiro que aprende a remar mesmo em águas agitadas, também nós podemos navegar pelas incertezas da vida sem perder a direção. A calma é o leme que nos mantém firmes, e a positividade é a luz que nos guia em meio à escuridão. Juntas, essas duas virtudes transformam nossa maneira de viver, tornando-nos mais livres, mais conscientes e mais próximos da paz que tanto buscamos. Quando nos aprofundamos no caminho da serenidade, percebemos que manter a calma e a positividade não é apenas uma prática pessoal, mas também um presente que oferecemos ao mundo. Uma mente tranquila gera palavras mais sábias, decisões mais equilibradas e atitudes que inspiram paz nos outros. Assim, cada gesto de calma se torna uma semente de transformação que pode florescer em quem convive conosco. Essa compreensão nos mostra que cultivar a paz interior não é um ato egoísta, mas uma contribuição silenciosa e poderosa para a harmonia coletiva. Um ensinamento budista que ilustra isso é a ideia de que não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas. A vida sempre trará circunstâncias imprevisíveis, mudanças, perdas, desencontros, injustiças. O que está em nossas mãos não é impedir que o vento sopre, mas escolher como posicionar nossa embarcação. Ajustar as velas significa adaptar-se às situações sem perder o equilíbrio interior.
Essa habilidade nasce da prática constante da atenção plena, que nos ajuda a responder em vez de reagir, a acolher em vez de resistir, a compreender em vez de julgar. Outro ponto essencial é o cuidado com as palavras. Muitas vezes, a agitação do mundo nasce de palavras ditas sem consciência, que ferem e se espalham como faíscas em campo seco. O budismo nos orienta a falar apenas o que é verdadeiro, útil e compassivo. Quando nossas palavras são guiadas pela calma, elas se tornam fonte de cura e esperança. Do mesmo modo, quando escolhemos olhar para a vida com uma linguagem interna positiva, fortalecemos nosso espírito. Substituir pensamentos de derrota por pensamentos de confiança é um exercício diário que transforma nossa relação com a realidade. A prática da generosidade também é um caminho poderoso para manter a positividade. Dar não significa apenas oferecer bens materiais, mas também doar tempo, atenção, escuta e compaixão. Cada ato de generosidade quebra o ciclo do egoísmo e nos conecta à essência da vida, que é interdependência. Quando ajudamos alguém, sentimos que nossa existência ganha sentido. Essa sensação de propósito desperta alegria e fortalece a confiança, permitindo que permaneçamos positivos mesmo em meio às adversidades. Outro ensinamento importante é o da aceitação da imperfeição. Muitas vezes sofremos porque acreditamos que precisamos ser impecáveis ou que os outros devem agir conforme nossas expectativas. O budismo nos lembra de que a vida é feita de imperfeições e que nelas também reside a beleza. Assim como um vaso rachado pode deixar escapar a luz de uma vela de forma única, também nossas fragilidades permitem que brilhe nossa humanidade. Aceitar a imperfeição não significa desistir de crescer, mas entender que o crescimento acontece justamente através das falhas, dos tropeços e dos recomeços. A calma também pode ser sustentada pela contemplação da natureza. O simples ato de observar o nascer do sol, ouvir o canto dos pássaros ou sentir a água correndo em um rio nos reconecta ao ritmo natural do universo. A natureza ensina, sem palavras, a paciência das árvores que crescem lentamente, a resiliência das flores que desabrocham após a chuva, a confiança do céu que permanece mesmo quando encoberto por nuvens. Esse contato desperta em nós a lembrança de que fazemos parte de algo maior e que, assim como a vida se renova na Terra, também podemos nos renovar por dentro. Outro ponto central é a prática da alegria consciente. Muitas vezes associamos a felicidade a grandes conquistas, mas o budismo nos convida a encontrar alegria nas coisas simples. Beber uma xícara de chá com atenção, sentir o calor de um abraço, caminhar com calma, ouvir uma música que acalma o coração. Tudo isso são oportunidades de viver a alegria no presente. Quando aprendemos a valorizar esses instantes, percebemos que a positividade não depende de circunstâncias extraordinárias, mas da nossa capacidade de estar presentes com gratidão. O caminho da serenidade também nos lembra que não estamos sozinhos. Todos os seres compartilham a busca por paz e felicidade, e todos enfrentam dores semelhantes. Quando reconhecemos essa verdade, desenvolvemos um sentimento profundo de fraternidade. A raiva e a hostilidade diminuem quando percebemos que o outro, assim como nós, deseja apenas ser feliz e livre do sofrimento. Essa compreensão abre espaço para a compaixão universal, que é uma das formas mais puras de positividade. Por fim, compreender que cada desafio é parte do caminho nos liberta do peso da resistência. A vida não precisa ser perfeita para ser valiosa. Cada experiência, seja ela doce ou amarga, contribui para a construção de quem somos. O budismo nos ensina a agradecer não apenas pelos momentos de alegria, mas também pelos de dificuldade, porque é na travessia das tempestades que descobrimos nossa força mais profunda. Ao acolher cada instante como mestre, encontramos serenidade até mesmo onde antes víamos apenas dor. Assim, permanecer calmo e positivo é aprender a caminhar pela vida com leveza, confiando que cada passo, mesmo os mais incertos, nos conduz ao amadurecimento do espírito. É respirar fundo quando o mundo se agita, é sorrir mesmo diante das incertezas, é manter acesa a chama da esperança em meio às sombras. Esse é o convite do budismo: transformar a mente em um espaço de paz, cultivar a positividade como uma flor que nunca se esgota e viver cada instante com a certeza de que a serenidade não é algo distante,
mas uma presença sempre disponível dentro de nós.